Henrique, boa tarde. Paulo Massad, Band News Goiânia. Eu gostaria que você aproveitasse aí, que está vindo para a coletiva, para falar um pouquinho do seu bom momento com a camisa do Vila, seu melhor momento com a camisa do Vila, você que está desde o ano passado. E assim, até para poder, né, se enaltecer um pouquinho, porque você foi um cara que em determinado momento, junto com outros jogadores, foi bastante criticado. Tem sido a salvação do Vila nos últimos jogos. Bom dia. Boa tarde, bom dia, né, Paulo? Cara, eu acho que tudo vai de um processo, né? Na verdade, a gente tem uma sequência. Desde quando eu cheguei no Vila, eu não tive essa sequência, não tive sequência de jogos e tô tendo a primeira oportunidade. E graças a Deus estou agarrando, tô tentando dar o meu melhor para poder ajudar a equipe. Estou vivendo um bom momento, mas esse bom momento ele passa pelos meus companheiros, passa pelo trabalho que está sendo feito, passa pelo momento que o Vila está vivendo, que para mim é um excelente momento dentro da competição. Estou muito feliz de poder estar ajudando, poder estar fazendo os gols, mas o mais importante é essa constância, esses jogos que a gente vem fazendo, são jogos difíceis, mas estamos saindo bem, tanto dentro quanto fora de casa. E é continuar assim, porque essa torcida é muito apaixonada, essa torcida merece, e eu acho que a gente está correspondendo dentro de campo. Henrique, boa tarde. Caio Munif da PUC TV e da Rádio Difusora. Henrique, o Vila, sob comando do Luizinho, chegou muito perto de conseguir 2 vitórias fora de casa, contra a Chapecoense e no último jogo contra o Curitiba. O que está faltando? Qual que é o detalhe que está faltando para o Vila conseguir essa primeira vitória fora de casa, talvez agora contra o Amazonas? Na verdade, eu acho que o que a gente está conseguindo é jogar tanto em casa quanto fora da mesma maneira. Eu acho que isso já é um passo muito grande, é o trabalho que vem acontecendo e a gente está conseguindo refletir isso dentro de campo, que isso já era uma dificuldade. E assim, cara, é detalhe. A gente jogou contra a Chapecoense, fomos muito bem, fomos superior ao meu ver, contra o Curitiba também, foi um jogo aberto. Sabemos a dificuldade de todos os jogos que vamos ter pela frente, todos os clubes, cara, é difícil jogar, não tá fácil, a Série B é muito competitiva, então é aquele detalhezinho. A gente igual contra o Curitiba ali, cara, foi no último minuto, foi um pênalti. Ao meu ver, a gente teve um pênalti para pro Vila também, que não foi marcado. Então foi esses detalhes às vezes atrapalham, como já ajudou a gente também. Então a gente focar nesse detalhezinho para poder ter essa vitória fora de casa. Henrique Zé Roberto, Rádio CBN, boa tarde. O Vila deveria estar na liderança nesse momento, aí, se não fosse aquele pênalti ali de costas, né, marcado no finalzinho do jogo. Hoje o Avaí é o líder com o pior rendimento na história dos pontos corridos da Série B. O Vila é sexto, está a 2 pontos dele, tem um monte de gente com 2 pontos a menos que o Vila, o Amazonas não está longe. Como que você analisa esse equilíbrio da Série B, já dobrando a esquina aí no segundo terço da competição? Cara, então, como eu falei anteriormente, é um campeonato muito difícil de jogar, é um campeonato muito parelho, é um campeonato muito duro, é um campeonato que a competitividade é altíssima, então, assim, você vê que está bem próximo ali, né, tanto do G4 quanto ali das posições de baixo, mas, ao meu ver, a gente está fazendo um excelente campeonato, a gente está sempre ali no pelotão da frente, buscando sempre ganhar os jogos, buscando sempre a vitória, a gente está propondo o jogo. Então, assim, a gente vem fazendo boas partidas e isso está aparecendo dentro de campo. Mas é uma competição muito difícil, tanto a Série A quanto a Série B. Série A a gente está olhando aí também, os times brigando ali embaixo, times grandes. Então, fazer o dever de casa, como a gente vem fazendo, e tentar beliscar uma vitória fora para poder consolidar ali no pelotão de cima e brigar até o final pelo tão sonhado acesso. Boa tarde, Henrique. Nos últimos 3 jogos do Vila Nova, o time só marcou 1 gol em cada um deles. E há 4 jogos ele não marca mais de 1 gol. Então, como que você acha que o Vila pode melhorar nesse quesito, ser um pouco menos econômico na hora de fazer os gols, até para chegar mais perto da vitória também? Boa tarde. Então, cara, eu acho o seguinte, eu acho que fazer gol é uma arte, não é uma coisa fácil, tá? Você vê aí o Botafogo, o Operário ganhou 4 jogos de 1-0. Se a gente fizer um gol e não tomar, a gente ganha o jogo. Então, assim, o fazer gol é muito difícil, não é fácil. Mas é a constância, cara. A gente está criando bastante, a gente chega bastante na frente. Eu acho que é caprichar um pouquinho mais ali no último terço, é ter um pouquinho mais de calma, de
de frieza ali para a gente conseguir fazer o segundo, matar o jogo e poder sair com a vitória. Mas, cara, se a gente fizer um gol e não tomar, tá excelente. Não tá ruim. Bom dia, Henrique Almeida, Matheus Santana do Jornal Hoje. Henrique, você falou que a tabela do Brasileirão da Série B está bem disputada, né? Como você mesmo disse, a gente vem vendo um time que está em 10º, ganha um jogo, já está ali brigando ali para entrar no G4. E hoje você está brigando pela artilharia também do Brasileirão. Pensando na artilharia e no campeonato, a artilharia também ela está bem disputada? Cara, com certeza. Eu acho que a artilharia, acho que quem é centroavante, quem é atacante, a gente sempre busca fazer gols e automaticamente você vai brigar para ser artilheiro. Mas, ao meu ver ali, se a gente tiver 2, 3, 4 jogadores fazendo bastante gols ali, brigando por artilharia, automaticamente a gente vai estar brigando pelo acesso, que é o que a gente quer. Então, assim, como você falou, está muito embolado, a gente tem que tentar fazer uma sequência aí de 2, 3 vitórias para poder dar uma desgarrada e ficar ali no pelotão de cima. Ano passado você veio como principal reforço, né, para a reta final do campeonato, naquela briga ali pelo acesso, e quarta-feira vai abrir a janela. Como fica a expectativa de vocês, no seu caso aí, que vai continuar aqui no Vila, pelo menos a gente imagina isso, para receber esses reforços? Vocês ficam também ansiosos, querendo saber quem vai chegar para ajudar vocês? Então, cara, isso aí é um papel da diretoria, né? Diretoria junto com o treinador, mas que venham pessoas para ajudar, para agregar, que é sempre bom, sempre bem-vindo quando vem com qualidade, para poder aumentar ainda mais o nível de competição internamente, porque quanto mais jogadores de nível alto você tem no elenco, mais a competitividade do treino aumenta e mais ainda do jogo, porque todo mundo quer jogar, então todo mundo vai buscar o seu espaço. Então, se for chegar, que seja para agregar e para ajudar a gente nesse segundo turno do Brasileiro. Henrique, você está no Vila desde o ano passado, fugindo um pouco até dessa temática do jogo, e quando você chegou, o CT ainda estava em obras, né, iniciando as obras para o resultado final atual. E eu queria saber de você, que é um jogador que está aqui desde o ano passado, como que você vê essa evolução de estrutura do Vila Nova? Como que está sendo esse novo CT para os jogadores? Até agora, em julho, vai ter mais uma etapa que a diretoria vai entregar. Para vocês, como é que é essa evolução do Vila em termos de estrutura? É muito gratificante. Eu acho que o clube está crescendo. O Vila é gigante, né? Quando eu falo o clube, é a estrutura. O Vila Nova é gigante. A estrutura está crescendo, está melhorando, e isso dá mais conforto para trabalhar. Você tem entregue ali, você tem os campos, você tem ali a preparação, você tem uma academia, tudo ali próximo, ficou excelente. Acho que a diretoria que está fazendo um excelente trabalho. E agora a segunda etapa entregue ali, que acho que eles vão fazer o restaurante, algumas coisas mais ali. Isso ajuda demais, porque você ajuda na recuperação, você ajuda nos treinamentos, você tem mais equipamentos para você dar para os jogadores ali, para você poder desenvolver um trabalho melhor. Então está sendo muito bom, muito gratificante, melhorou bastante. Henrique, eu não quero te chamar de velho não, até porque você é um homem novo. Você é só um aninho mais novo que eu, né, com 33 anos. Mas é porque dos atacantes, né, os que vêm sendo titulares nos últimos jogos, você, o Juan e o Alisson, você é o mais experiente. Sim. E até em termos de currículo também, o mais experiente. E até um assunto que eu quero abordar com o Luizinho já, que é a questão da quantidade de gols perdidos pelo Vila, de uma maneira geral, aí não compreende só os atacantes. Você procura conversar com a rapaziada, principalmente ali da frente, até pela experiência que você tem, para ser um pouquinho mais Henrique Almeida ali, quando sobrar, conseguir colocar para dentro, até para não passar sufoco? Não, com certeza. A gente que é mais experiente ali, a gente tenta passar para os mais jovens, a gente tenta dar mais tranquilidade, né? Porque a gente está criando bastante. Então, isso é fruto de um trabalho que está sendo muito bem feito. Como eu sempre falo, o jogar bem já é difícil, você criar chance é mais difícil ainda, e você concluir, né? Então, acaba que é um processo gradativo. E o Luizinho chegou com um trabalho excelente, dando várias opções, e então o Vila começou a ter mais chance, começou a criar, e está sendo uma etapa, tá? A gente está subindo degrau a degrau. E os gols estão acontecendo, e eu tenho certeza que vai melhorar cada vez mais. Então, eu tento passar ali a calma de chegar ali na cara do gol, a gente ter a melhor opção, você passar a bola, você tentar não ficar nervoso, né? Enfim.
mas é só quem joga ali sabe como é que é ali dentro de campo, no calor da emoção ali do jogo. Mas eu tenho certeza que as coisas estão melhorando cada vez mais e vão melhorar ainda mais. Henrique, queria que você falasse da expectativa para o jogo contra o Amazonas em relação ao desgaste, porque é uma viagem longa, fora de casa. Como que vocês, jogadores, e também na comissão técnica, como vocês trabalham essa questão física mesmo da partida? Aí fica com o pessoal da fisiologia ali, da preparação física, né? A gente tem os treinos ali bem regrados, o que pode ser feito e o que não pode. A viagem é longa, não tem como, a gente tem que ir lá jogar, né? Mas, assim, é tentar descansar ao máximo, tentar alimentar bem, dormir legal para poder ir lá e fazer um excelente jogo, que vai ser um jogo muito difícil, pelas condições do campo, da atmosfera, do time. Então, assim, vai ser um jogo difícil, mas a gente vai lá para fazer um grande jogo, se Deus quiser sair com um excelente resultado. Boa tarde, Luizinho. Boa tarde. Eu queria que você falasse, primeiramente, sobre as ausências que o Vila Nova tem, né, que são 5 ausências por lesão e por suspensão, e principalmente na lateral esquerda. O que você pensa de alternativa, já que tanto o titular, que é o Juan, quanto o reserva, o Eric, não vão estar disponíveis para o jogo? Bom, boa tarde. Temos as suspensões, o caso do Eric é um caso bem específico de pubalgia, o Igor e Todinho, que todos já sabem, né? Nós estamos sem um de origem no momento, na lateral esquerda, mas nós temos laterais direitos que já fizeram ali. Nós temos zagueiro também com a perna esquerda, que a gente pode criar uma situação diferente, porque a gente constrói sempre com 3, dá amplitude com ala, pode fazer uma construção com o terceiro zagueiro e dar uma amplitude do lado esquerdo com extremo, com ponta. Estamos trabalhando, estamos treinando, não tenho nada definido ainda temos mais treinamentos. É uma semana longa, aberta, né? O jogo sai segunda-feira. E realmente chegou um momento assim da gente ter dúvida, né, do que nós vamos fazer. É uma semana que a gente está provocando situações diferentes para tomar uma decisão mais próximo do jogo. Os outros jogos, as coisas foram mais no automático. A gente já iniciou a semana certo de quem ia jogar para a partida seguinte. Essa não. Essa está sendo dia após dia. A gente está conversando, observando, analisando o adversário, analisando os nossos atletas quando fizeram a função mais próximo, e no dia do jogo vocês saberão qual será a tomada da decisão. Boa tarde, Luizinho. Luizinho, o Vila Nova, se ganhar do Amazonas lá, né, pode estar voltando ao G4 e possivelmente parar ali no primeiro lugar. No último jogo contra o Curitiba, o Vila Nova também tinha essa possibilidade de conseguir a liderança do campeonato. Mas, infelizmente, o Vila acabou perdendo por um detalhe, né? O que está faltando para o Vila fazer mais gols ali na frente e matar o jogo? Olha, primeiro, sempre que nós tivermos em uma rodada que a gente pode alcançar a liderança com uma vitória, é um sinal que nós estamos no páreo, né? Que a gente está fazendo vai estar num bom momento. Então, a expectativa ótima, obviamente que o foco sempre estar entre os 4 primeiros, né? Porque numa divisão de acesso, ascender é soberano. Obviamente que o título todo mundo quer ser campeão, mas em divisão de acesso, o grande objetivo é o acesso, né? E o título é uma consequência dos times que ascendem. Mas você poder, né, estar à frente, estar numa liderança de uma competição, de um nível de competitividade desse, é muito gratificante, né? Então, assim, é importante. Se a gente tem uma possibilidade de ir vencendo, estar numa liderança, é muito bom. A gente coloca isso na pauta, sim, porque a gente precisa ter objetivos, metas, para que a gente possa valorizar mais e se dedicar mais por isso. No mais, me fugiu o final da sua pergunta. Marcar mais gols. Pois é. Eu estava escutando um pouco da coletiva do Henrique. Obviamente que 1-0 ele dá os 3 pontos, os 3 pontos eles são soberanos, e obviamente que nós queremos marcar mais gols. Eu não posso estar aqui transferindo responsabilidades, porque o Henrique falou uma coisa que eu achei bacana, né? Fazer gol é uma arte, por isso que tem alguns goleadores natos que se perpetuam assim pelo tempo e conseguem fazer muitos gols, e outros jogadores não conseguem fazer muitos gols, né? Tem jogadores importantes na história do futebol que tem pouquíssimos gols na carreira, a depender da posição. Nós estamos criando bastante, nós estamos provocando no dia a dia de treinamento diversas ações, diversos caminhos para que esses jogadores possam chegar próximo do gol para finalizar. Isso está acontecendo. No nosso jogo adverso contra o Botafogo, se vocês se recordarem, o Botafogo tirou 4 bolas dentro da linha, né? A bola ultrapassou o goleiro e a bola não entrou. Um jogo que nós perdemos, nós criamos talvez as chances mais claras assim dos últimos jogos em sequência, que a gente ultrapassava o goleiro e o atleta tirava a bola de dentro do gol.
Me recordo rapidamente aqui aquela bola do Apodi no final do jogo, aquela cavadinha do Juan Christian que o zagueiro tirou dentro do gol. Então, assim, nós estamos criando, tem que passar tranquilidade. E essa semana está sendo uma semana que a gente está repetindo muito, está acontecendo muito nos jogos. Inclusive agora contra o Coritiba, a nossa marcação, a nossa compactação em bloco médio e alto, ela está fluindo em muitos momentos do jogo. A gente tem conseguido roubar muitas bolas pela frente. Pela frente que eu falo é na linha dos volantes, dos pontos e dos atacantes. Né, por vezes o adversário, até com 5 contra a nossa linha de 4 da defesa, a gente tem se exposto para roubar a bola pela frente, e aí sim a gente fazer essa superioridade de 6 contra 5 do adversário. Isso tem acontecido, a gente tem apresentado esses momentos que a gente tem superioridade numérica, tem igualdade numérica. Qual a melhor decisão a ser tomada naquele determinado momento? Estamos trabalhando, e daqui a pouco a gente vai conseguir uma vitória aí com um placar mais elástico, mas o mais importante é vencer. Você não vê muitos placares elásticos na Série B. Né? São jogos duros, difíceis, muitos gols nos acréscimos. A gente joga para vencer e, obviamente, se a gente conseguir fazer muitos gols, é um ápice, né? Alegra todo mundo, traz uma satisfação, principalmente pelo trabalho que está sendo feito e um resultado final no acontecimento do jogo. Mas, para fechar, para finalizar, o que importa são os 3 pontos. Luizinho, Zé Roberto, Rádio CBN, boa tarde. Você está suspenso pela primeira vez aqui no Vila. Foram 3 amarelos em 7 jogos. A pergunta é assim, se não é muito cartão para pouco jogo, e saber como que vai ser essa realidade lá, o que pode, o que não pode, porque a regra ela vai mudando, né? Você vai ver o jogo no hotel, o que você pode fazer? Você manda o WhatsApp, você liga, como é que é? Às vezes a gente faz coisas por impulso, e como qualquer ser humano, eu também tenho minhas falhas, também erro. E o que eu preciso agora me ajustar com relação ao dia do jogo é não sair da área técnica, né? Porque uns te punem, outros não. No calor do jogo, às vezes você sai, enfim, de maneira... Todos os cartões que eu tomei aqui no Vila foi orientando os meus atletas por ter saído da área técnica, exatamente em todos. Na verdade, se eu não me engano, contra o Ceará, foi por repor a bola rápida. A bola veio na minha direção, eu dei, se eu não me engano, para o Elias, no jogo contra o Ceará, eu tomei o cartão. 0 reclamação, 0 discussão, 0. E aí, no jogo contra o Goiás, realmente eu saí da área técnica no final para dar orientação, e realmente saí demais, não discordo, mas outros árbitros em vários jogos não dá cartão também. E agora, contra o Coritiba, eu fui surpreendido, com 5, 6 minutos de jogo, não tinha sido ainda muito interrogado, não tinha gerado nenhuma discussão ali por estar saindo muito da área técnica, porque às vezes acontece isso, e às vezes a gente se exalta um pouco, e aí por isso toma cartão. No início da partida, o 4º árbitro veio na minha direção e falou: Luizinho, só toma cuidado com a área técnica. E ok, sem nenhum tom de discussão, só de uma lembrança. E aí, durante a partida, eu estava me comunicando com os meus atletas ali, eu não saí dos lados, ali entre a área técnica e a linha lateral, às vezes é muito curto, daqui é muito curto também, já estou me adaptando. E aí o árbitro veio na minha direção e deu o cartão. Então, assim, se eu cometi um erro, é no calor do jogo de sair um pouquinho daquele quadrado ali, mas não foi ato de indisciplina em nenhum desses casos. Estou muito chateado com isso, vou me cuidar, né, me orientar, me posicionar para que eu não dê essa oportunidade para os árbitros não me penalizarem. Com relação à forma que nós vamos trabalhar, nós não podemos trabalhar no dia do jogo, mas nós temos meios para se comunicar, e a gente vai estar internamente vendo a melhor maneira sem infringir a regra, porque a gente não pode trabalhar no dia do jogo, né? Mas a gente vai estar assistindo a partida, estamos trabalhando para que a comissão coloque em prática, na hora do jogo, na beira do campo, tudo que a gente está produzindo durante a semana. Temos jogadores experientes que vão nos representar bem dentro de campo. Nós já temos hoje uma ideia clara de atacar, de se defender, as bolas paradas, e aí vai entrar a questão do jogo de estratégia. Sinto muito que eu jogo junto, vai ser um dia que eu vou sofrer bastante, mas queira Deus que a gente consiga um bom resultado lá. Mas aí não posso trabalhar, na verdade, né? Luizinho, boa tarde, Caio Munif, PUC TV Rádio Difusora. Eu queria o seu prognóstico desse confronto com o Amazonas, tanto de como que foi essa semana do Vila Nova, como que o Vila chega para esse jogo, e também do que você espera do Amazonas. Nós temos uma semana aberta, nosso departamento de análise de desempenho no Vila é muito competente, nós temos ótimos profissionais, então a gente já se apresenta com todas as informações. A gente já faz uma semana detalhada, por exemplo, nosso trabalho de organização ofensiva, a gente já passa informações de como o Amazonas se defende, o nosso trabalho de organização defensiva, a gente já passa informações de como o Amazonas ataca. O treino de amanhã, por exemplo, os 2 dias que antecedem um jogo, a gente apresenta as bolas paradas, e os nossos treinos de bolas paradas, tanto ofensivo como defensivo, já em
cima do que o Amazonas vem fazendo durante a competição. Na véspera do jogo, na concentração, a gente faz uma análise mais detalhada, porque durante a semana a gente vai picotando algumas informações. Eles recebem também um informe com todo o elenco, os atletas que jogaram as últimas partidas, os que entraram, os que vão estar fora do jogo. Então, a semana é muito projetada em cima disso. Nós temos os nossos treinos, que a gente provoca a evolução da nossa ideia, mas aí mais próximo do jogo a gente provoca os treinos estratégicos que a gente fala. Por exemplo, na saída de bola do Amazonas, como ele se posiciona e como nós vamos nos defendermos. Então, estamos estudando bastante, é uma equipe que a gente já tem muita informação, ainda não finalizou essa preparação. Com relação ao entendimento de como ele joga, obviamente que tem espaço para as variações, o adversário também pode se apresentar de uma maneira diferente, mas o que eles fizeram daqui para trás, nós estamos muito bem municiados de informações e vamos preparados para que a gente possa fazer o melhor jogo possível. Luizinho, boa tarde. Paulo Massad, Band News Goiânia. O Vila contratou o lateral direito, o Alex, né? O Alex Silva, uruguaio, 31 anos. Se não me engano, ele teve só uma breve passagem pela Argentina, o resto foi tudo no Uruguai. Você participou, como é que vocês chegaram a esse nome? O que te agrada na característica desse jogador e também para a abertura da janela para a semana que vem? O que você considera que é prioritário para dar uma ajustada no elenco? Olha, a partir do momento que eu chego e estou como treinador do Vila, a gente participa de tudo, né? Obviamente que a gente não determina tudo, mas a gente participa de tudo. Todas as informações elas são compartilhadas. Quando chego ao Vila, o Vila hoje tem um departamento de mercado, tem um departamento de análise, né? Tem um executivo, tem uma supervisão, tem um administrativo, tem no seu presidente uma figura muito atuante, né? Que conhece muito e participa de tudo também. Então, assim, é tudo integrado, a gente conversa sobre tudo, eu recebo as informações. Quando eu cheguei já existia o atleta no radar, e aí a partir daí a gente começa a observar e analisar também, para a gente dar um parecer. O atleta chegou, a gente tem boas perspectivas para que ele possa contribuir. Teve experiência na Argentina, no Peñarol, que é um clube relevante no país dele, um atleta que estava entre os melhores da posição no campeonato local, inclusive em um selecionado só dos atletas que estavam jogando no Campeonato Uruguai, ele esteve dentre esses, né? Então, a gente tem uma expectativa que ele possa contribuir, faz várias funções, multifunções, mas especificamente falando da nossa participação, é um atleta que já estava no radar, a gente tomou conhecimento, continuou observando, e o clube entendeu que ele pode agregar valor ao nosso elenco, e ele está. E o que você espera de posições aí para essa abertura? Para as contratações, o do Alex. O Alex, já falei que ele faz várias funções. Nós estamos em uma semana que a gente tem conversado bastante sobre isso, né? Não só a gente, todos os clubes, com relação à chegada. Não tem sido fácil, a gente quer ser muito pontual, porque a gente entende que a gente tem um grupo competitivo, mas é natural, algumas posições a gente precisa fazer um ajuste ou outro, né? Mas assim, eu não consigo detalhar, porque em algumas situações a gente também não tem uma firmeza, tem algumas coisas a serem avaliadas, analisadas, ver se realmente vai valer a pena. Internamente nós estamos trabalhando, nos próximos dias aí algumas situações vão acontecendo, eu falo sincero, não é que eu não queira passar nada para vocês. Nós temos jogadores que fazem mais de uma função e se a gente entender que determinado jogador não vai fazer a diferença, uma função pode dar continuidade no trabalho, então a gente tem um radar bem definido, mas para cravar o martelo também tem que ter o atleta bem definido. E aí nem todas as posições que a gente tem uma vontade de contratar, nós temos ainda. A concorrência é ferrenha, a Série B tem muitos clubes com investimento aí próximo do investimento da Série A. É um assunto que eu não gosto também de gastar muita energia com quem não está, eu gasto energia com quem está, eu valorizo muito o meu dia a dia, mas eu não tenho como fugir da pergunta, é um momento que todos os clubes estão se movimentando, já chegou um atleta, é normal sair de chegada, quando eu cheguei saíram vários atletas, né, o elenco ficou com espaço para a chegada, e mais alguns atletas agora na janela. Os nossos atletas sabem que isso é um processo natural também. O que eu digo é que a gente está tentando ser preciso e pontual, e essa pontualidade ela é bem difícil.